Pois é, agora nós vamos ver a estrutura das palavras e a formação das palavras, ok? Duas matérias em uma só. Primeiro nós vamos ver essa questão de estrutura das palavras. Estão vendo aqui essa palavra desatualizávamos? Olha que coisa, hein? Desatualiza até aqui, ó. É o radical, ok? É a parte principal dessa palavra, porque não existe o verbo desatualizar, então desatualiza até aqui, ó. Essas aqui são as desinências, ok? Vamos lá então. Eu vou explicando, você vai entendendo melhor. A desinência até aqui, ó, desatualizado. Por exemplo, eu falo assim, falar, né? Falar, não tem a palavra principal, aí a parte principal, fale. É exatamente isso aqui que nós vamos ver. Atual é a raiz aqui, ó. Atual é a raiz, atual é a raiz, ok? Desatualizar, até o radical, até a parte principal vem aqui, mas toda essa palavra não nasceu da palavra atual? Não nasceu da palavra atual? Vamos ver com o tempo, hein? A raiz é esta, o radical é tudo aqui, ó, desatual. Esse 10 é o prefixo, ok. Gente, não existe a palavra atual, mas existe a palavra desatual, não é? Desatual, 10 aí. Is é o sufixo, que ó, desatualiza. Não vem depois. O atual não tem um prefixo? Tem. O atual não tem um sufixo, que é o que vem depois? Tem, professor. Nós vamos ver. Quer ver? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Infelizmente. Infelizmente. Para você não achar que está muito difícil. Infelizmente. O in não é o prefixo? Prefixo. Olha o feliz aqui, bacana aqui no meio, ó. E o mente não é o sufixo? Não é? Então eu tenho a palavra que é a raiz é essa aqui, ó. A raiz é esta. Eu tenho um prefixo, que é não feliz, e o mente. Se eu tivesse só assim, infeliz, eu só teria o prefixo e a raiz. Agora, se eu tivesse assim, felizmente, eu só teria a raiz e o sufixo. Mas, por acaso, aqui eu tenho o prefixo e o sufixo. Vejamos, então. Esse A é a vogal temática. O tema é quando você fala assim, ó, preste atenção. Falamos. O fal não é o radical? Não é? Aqui, ó, radical. Esse radical se une à vogal temática. Ficou fala. Depois nós vamos ver que isso aqui é desinência, tá bom? Desinência. Daqui a pouquinho nós vamos. Então isso aqui é vogal temática. A palavra, por exemplo, chorei. Chor, radical. E o é. Não é chora. Tá vendo, gente? Chor, o é. Então é vogal temática. Ele se une a tema. Tá bom? Então aqui, ó. A é a vogal temática. Ótimo. Desatualiza é o tema. Vem até aqui. Desatualiza. Porque a vogal temática é assim. O radical do verbo falar, falamos, aqui é o radical. O radical se une à vogal temática e aqui nós temos o chamado tema. O que é o tema, na verdade? É o radical mais a vogal temática. Radical mais a vogal temática e tema. Então, o que aconteceu aqui? Desatualiza. Vamos lá. Opa!
Aqui eu não disse que é o radical? Hein? Não é o radical? Radical? Esse aqui é a vogal temática, como aqui, ó. Vogal temática. O radical mais a vogal temática forma desatualiza. Formam o que eu chamo de tema. O que é o tema? É o radical, é a raiz, mais a vogal temática. Aqui, ó. O radical está aqui, vogal temática está aqui, os dois formam o tema. E esse mos aqui, como esse vaso aqui, é a desinência modo temporal. Desatualizávamos, vamos ver, desatualizar, vou apagar aqui, você já sabe o que é prefixo, o que é sufixo. Vai com calma, tá bom? Isso não se aprende de uma vez assim, de cara, não. Eu tenho o seguinte, desatualizávamos. Isso aqui é o radical, isso aqui é vogal temática, radical, e os dois formam, como eu disse, desatualiza, ok? Que é o tema, né? Que é o tema. Muito bem. Esse vá aqui é o modo temporal, eu estou vendo que é passado. Desatualizava, pretérito imperfeito, lembra dos verbos? Desatualizava, no passado, desatualizava no passado. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é uma desinência, modo temporal, desinência, modo temporal, para mostrar que é passado. É só na base do exercício mesmo, né, gente? Esse mos aqui quer dizer que é nós, está indicando a pessoa. E está no plural. Por isso eu chamo de desinência número pessoal. O que é desinência número pessoal? Aqui, ó. Veja bem, quando eu falo assim, falamos, vamos lá, hein? Falamos. Ora, gente, o falo é o radical, o a é a vogal temática, os dois formam o tema, e o mos aqui, ó, é a desinência número pessoal. Mos, falando que nós falamos, ok? Número pessoal. Então, se numa prova cair para você, o que é o fale, você diz assim, ó, radical. Se na prova fala assim, o que é o a, você fala assim, vogal temática. Se na prova cair assim, o que é o fala? É o tema, juntar os dois, né? Ficou feio isso aqui. E o mos, desinência, número pessoal, para mostrar que está no plural. Ok, gente? Então, esse aqui está no plural, número pessoal. Tá? Porque está no plural e é nós, falamos. Vamos, naturalmente, continuar, porque eu acho que vocês entenderam só um pouquinho disso aí. Só um pouquinho disso aí. Vamos ver, mas isso aqui é meio chatinho. A vantagem é que não cai muito em prova, mas como está no programa de qualquer edital, eu acabo ensinando por desencargo de consciência, tá? Mas é bom a gente saber essa questão também de tema, né, de desinências, etc., para a vida. Então, veja bem. Como eu disse, existe o radical, mais a vogal temática, não é isso? E os dois formam o tema, lembram? Ah, vai num quadro assim mesmo. Uma desinência modo temporal, uma desinência no número pessoal, não é? Tudo bem.
Radical é o elemento básico da palavra, é obtido da base dos verbos no infinitivo. Por exemplo, cantar. O cante aqui, ó, é o radical. Não é verdade? Cante. É a parte principal. O matar, o mate é o principal. De correr, o corre é o principal. Não é verdade? Então, isso é chamado de radical, ok? Radical. Vamos apagar aqui, porque tem mais coisitas para nós estudarmos. O elemento mórfico que une o radical, permitindo que este receba as desinências, é o que? A vogal temática. É o que eu estava falando com você sobre o fala. Esse parte aqui é a desinência, ok? Desinência. Opa, o radical, que desinência? É o radical, não é, gente? Aqui, ó, radical. Vou ter que colocar em cima aqui, ó. Radical. Esta aqui é a vogal temática, ok? Os dois formaram o tema. Eu acho que vocês estão começando a entender agora. O Fá é o radical, o A é a vogal temática e os dois aqui formam o tema. E é isso que está explicando embaixo. O radical mais a vogal temática forma o tema. Eu acho que está entrando na sua cabeça isso aí agora, né? Muitos estão só revendo porque já sabiam disso. Então, vamos lá e vamos lá. Não é difícil, não. Nós temos que fazer exercício também, não é? Tudo bem. As desinências modo-temporais é o seguinte, gente. Quando eu falo que amava, não é passado. Esse vai está me dando uma dica de que esse verbo está no passado. Então ele é desinência modo temporal. Passado. Eu temia, não é? Eu temia no passado. Esse A é para mandar um recado para mim. Olha, se é temia, é no pretérito. Desinência modo temporal. Cantaria. Eu cantava. O cantava. Este vá aqui é desinência modo temporal, não é? Mas aqui é cantaria. O que me fala que isso aqui é futuro do pretérito, nós já estudamos aqui, é a desinência modo temporal. Me dá uma dica de que isso aqui está no passado. Agora, se você tem a memória fenomenal, vai lembrar de que cante é o radical, o A é a vogal temática e os dois formam o tema. Você vai lembrar que o cante é o radical, vai lembrar que o A é a vogal temática e vai lembrar que os dois formam o tema. Então aqui nessa palavra cantaria, está ali, eu tenho aqui, vou até passar para cá para você usar a cabeça. Eu tenho cante, que é o radical, tenho A, que é a vogal temática, e tenho ria, que é a desinência modo temporal. Ok? E tenho, se eu quiser ainda, se cair na prova, o canta, que aí é o tema. E eu tenho o quê? O radical mais a vogal temática. É simples assim. Amasse também, eu tenho aqui se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, se nós amássemos. Ô gente, olha o amássemos aqui, que interessante. Amássemos. Esse aqui é desinência modo temporal. Amasse, se ele amasse, só teria a desinência modo temporal se ele amasse. Aqui, ó, só desinência modo temporal. Só desinência modo temporal. Se ele amasse, se eu jogasse, modo temporal. Mas se eu quiser acrescentar aqui, ó,
amássemos, eu teria que colocar um acento aqui e falaria que isso aqui, como eu já vi com vocês há pouco tempo, é a desinência número pessoal para mostrar que está na pessoa. Mas nós vamos falar dela aqui agora, tá? Eu só estou adiantando para você ir pensando com aí a sua memória fenomenal que Deus te deu. Olha, gente, então está aí. Então, tudo é desinência modo temporal. Ó, temporal, modo temporal, modo temporal, modo temporal, tá? Pois é, minha gente, e as desinências números pessoais? Vamos lá, amávamos. Olha aqui, esse amava vá aqui, você já sabe que é desinência número temporal. Porque o tempo, amava, no passado, no passado. Esse mos é o número pessoal, porque desinência número pessoal, porque aqui está no plural, amávamos, nós amávamos. E no plural, ok? Partem também. Primeiramente, eu quero ver se você está bem, hein? O part é o radical, ok? O parte é o tema, porque é o radical mais a vogal temática. Lembra disso? Lembra? E esse M aqui para mostrar que está no plural. Desinência número. Quais são os números? Singular ou plural? Desinência número pessoal. Simples assim. Simples assim. Eu acho que você está entendendo. Mas vamos ver agora, então, o que vai acontecer com os exercícios. Eu vou começar a fazer, ok? Vou começar a fazer. Vou deixar você fazer também, tá? Na palavra ataca, você já sabe que o ataque é o radical, ok? O A é a vogal temática, não tem mais nada aqui, ó. Se tivesse atacam, aí seria número pessoal, no plural, ok? Não tem nada, então não tem número pessoal ali. Dirigem, opa, já tem número pessoal ali, já tem número pessoal, já tem número pessoal, já tem número pessoal, ó, dirige, ok, não é assim que você está pensando? É vogal temática, os dois até formam o tema, e o M está aqui, ó, desinência número pessoal, ok? Número pessoal, está no plural. Eu vou deixar você fazer isso aqui, pode deixar você fazer aqui o dissesse, mas não vou dar muito tempo, viu? Para a gente caminhar com a matéria. Dissesse como vai ficar aqui. Já pensou? Não vou sair daqui, hein? Não vou sair daqui. Ó, o diz aqui, ó, com dois S's, diz, ok? Diz. É o radical. O é a vogal temática, disser, vogal temática. Agora, o SSE é aqui no tempo, para mostrar que a desinência modo temporal. Lembra quando eu ensinei o verbo? Falei assim, ó, tu tiver dois S's, é tempo do pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra? Ó, por exemplo, se eu pudesse, se eu fizesse, se eu cantasse, ó, os dois S. Se eu jogasse, dois S, pretérito imperfeito do subjuntivo. Dois S é pretérito imperfeito subjuntivo. O futuro subjuntivo é aquele quando? Quando eu vir, se eu vir, lembra? É? Quando eu jogar, se eu jogar. E o SS, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então aqui, ó, modo temporal, não é pessoa, é o tempo. Que tempo? Que tempo? Pretérito imperfeito subjuntivo.
Subíamos. Dá para você fazer? Um tempinho só para você fazer e nós já vamos aqui fazer junto com você, ok? Subíamos. Aqui, hein? Aqui, hein? Vamos nesta. Você sabe que o radical é o sub. Você sabe que a vogal temática é o i. E os dois juntos formariam o tema. Que poderia até ter colocado o tema aqui também com mais um quadrinho, né? Ia ficar muito quadrinho, mas tudo bem. E eu tenho aqui o a para demonstrar que é passado. Eu subia, eu fazia no passado, no pretérito perfeito, não é assim? Lembra da dica de antiga? Antigamente eu subia, antigamente tu subias. Se tivesse o verbo só até aqui, nós teríamos só até desinência em modo temporal, até aqui, ó. Mas para mostrar que é plural, então eu tenho desinência número pessoal, subíamos. E aqui naturalmente veio um acento, né? Porque não subia, não precisaria. Se fosse só até aqui, só teria modo temporal. Mas aqui tem a pessoa, subíamos. Entenderam? Colbert diz, tempinho para você. Tempinho não cai muito em prova, mas a gente tem que saber. Não é? Qualquer concurso pode cair uma questãozinha ou outra disso aí. Então, vamos lá. Fechar as possibilidades. Coube. Ok? É radical, você já sabe. O é a vogal temática, ok? O é a vogal temática. Os dois o tema. Couber está no infinitivo. Infinitivo, gerúndio, particípio também são tempos aqui. Modo temporal, couber. Se tiver só até aqui, tudo bem. Só que na segunda pessoa do singular, quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber. Quando nós coubermos, quando vós couberdes, então aí tem a pessoa. Para mostrar que é a segunda pessoa do plural. Couberdes. Às vezes não precisa ter o nome pessoal, mas aí é o singular. Não é? Tudo bem. Adaptou. Tempinho para você de novo. Adaptou. 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 Minha gente, pronto. Estamos acabando. Estamos acabando. Ó, adapte, adapte, até o T. Adapte. É a parte principal, é o radical. Adaptou. Olha o O aqui, que é a vogal temática, os dois formam o tema. Não é isso mesmo? Agora, esse U aqui, ó, modo temporal, para mostrar que está no singular. Modo pessoal. Aqui, número pessoal. Adaptou para mostrar que está no singular. Ok? Que está no singular. E o adquirido? Não, vou deixar, dar um tempinho para você fazer, não é? Dá um tempinho para você fazer. Senão eu faço tudo, só um tempinho, viu? Último, como é que nós vamos fazer? Adquir. Ok? Adquir. O I vai ser o quê? Vogal temática. Não é esse aqui que você pensou, não. Adquire. 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 E o do. Agora tem o do, não tem? Adquirido é uma coisa pronta. Então é tempo. Adquirido. Isso aqui é o, né, gente? Adquir é o radical.
O I, a vogal temática. E o do é desinência modo temporal. Espero que você tenha entendido, porque agora nós vamos mudar. Dentro de estrutura das palavras, nós vamos falar de formação de palavras. Formação de palavras. É muita coisa, não é? Mas é bacana. Estrutura das palavras. Primeiro, o que são afixos? Afixos. Né? Isso aqui já é uma matéria para a gente começar. Parece que é diferente, mas dentro de estrutura das palavras. Viu, gente? Então, vamos lá. Vamos ver dentro de estrutura das palavras os afixos. São elementos mórficos que se juntam à raiz das palavras, formando uma nova palavra, uma palavra derivada. Tudo bem. O prefixo antes da raiz, nós já vimos até, começamos a ver isso em estrutura das palavras. Sufixo depois da raiz. Aqui, ó, desleal. Eu tenho leal, que é a palavra original, e tenho o prefixo, des. Lealdade, eu tenho a palavra leal, mas o que vem no rabinho dela, lá depois dela, que é o dade, que é o sufixo. Então, chama-se primitiva palavra desprovida de qualquer afixo. Por exemplo, leal, que está aqui quietinho, né? Não tem afixo nenhum. O que é um afixo? O prefixo é o sufixo. Não tem nada. Então, é a palavra primitiva. Quando eu brinquei com você sobre feliz, né? A palavra feliz, por exemplo, é a palavra primitiva. Agora, infeliz, o in é o prefixo. Felizmente, mente é o sufixo. Está entendendo? Então, não tem dificuldade quanto a isso. Eu acredito que não.